Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical. É o 7º domingo do tempo pascal. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versos 16 a 20. No 7º domingo do tempo da Páscoa, as leituras proclamadas são Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Salmo 46 e a Carta aos Efésios, também capítulo 1. Celebramos hoje a solenidade da ascensão do Senhor ao céu. E o salmo de hoje diz: o Senhor subiu ao toque da trombeta. Vamos lembrar aqui que ao mesmo toque da trombeta, Jesus voltará um dia para julgar os vivos e os mortos e levar consigo todos aqueles que são seus, todos aqueles que o amaram e seguiram os seus mandamentos. No tocante à liturgia, assim diz a oração da coleta. Oração da coleta, aquela que no início da missa o padre diz: oremos. Ela diz assim: Senhor, a sua ascensão ao céu já é a nossa vitória. Como é bom iniciar a Santa Missa ouvindo esta oração inspiradora para nossas vidas. Ora, basta seguirmos piamente os passos de Jesus, que já seremos pessoas vitoriosas desde o tempo presente. De fato, tal vitória nos é doada por Jesus Cristo no Espírito Santo. O mesmo Espírito que é anunciado nas leituras desses dias do tempo pascal. E que em poucos dias, os apóstolos de Jesus o receberão. Daqui a alguns dias estaremos celebrando o Pentecostes, onde os apóstolos receberão a efusão do Espírito Santo. Também é importante o fiel ter clareza do itinerário de fé que os apóstolos seguiram, o que significa que nós não podemos pular ou queimar etapas de nossa fé. Não deve ser assim. Os apóstolos, desde o início ao seu chamado, ao discipulado, aos caminhos de Jesus, eles tiveram que conviver com Jesus, com um itinerário de fé. E conforme a primeira leitura de hoje, nós vemos então que, em primeiro lugar, temos um batismo a receber. O batismo de João, como é assinalado na primeira leitura. Ou seja, o batismo nas águas. O batismo que deve nos purificar e romper com o pecado original em nossas vidas. E ainda nos inserir como membros ativos da Igreja de Jesus Cristo. Após esse primeiro batismo, a leitura ainda indica um segundo batismo, o batismo no Espírito Santo, que indica não a confirmação ou ratificação do primeiro batismo. Não é isso. O segundo batismo, o batismo no Espírito, não está dizendo que ele está confirmando o primeiro batismo. Tá? Não. Mas o segundo batismo, ele indica continuidade naquilo que diz respeito à maturidade de fé da vida cristã. E em sua maturidade nós vemos claramente que os apóstolos então receberam este segundo batismo no Espírito Santo. Precisamente é o que vemos Jesus anunciar no Evangelho de hoje, quando ele indica o caminho que os apóstolos devem seguir para receberem este segundo batismo. Aliás, vamos lá, mais um pouquinho de ensinamentos. Neste cenário de instrução de Jesus, sutilmente, assim podemos dizer, embarcamos naquilo que a igreja vai chamar de obediência da fé. Vejam que os apóstolos são chamados por Jesus a um monte na Galileia. Jesus os chamam e eles respondem a Jesus livremente. Isto é a obediência da fé. E ainda, eles percebem diante da obediência da fé a importância de serem pessoas totalmente submissas às instruções de Jesus. Somente com a obediência da fé e a submissão, Jesus irá atuar em favor deles.
De outro modo, não tem como Jesus ajudá-los. Bom, já aprendemos aqui uma grande e belíssima lição. Se queremos que Jesus atue sempre em nossas vidas e ainda seja auxílio oportuno a cada um de nós, então olha só, devemos observar e seguir o grande exemplo dos apóstolos. Notem ainda que dentro do olhar da obediência da fé, vamos trazer um pouquinho uma informação do Catecismo da Igreja Católica. A este respeito, diz assim o Catecismo: pela fé, o homem submete completamente a Deus a inteligência e a vontade. Com todo o seu ser, o homem dá assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura chama obediência da fé a esta resposta do homem a Deus revelador. Citação do Catecismo, número 143. Portanto, percebam bem, mediante o chamamento de Jesus, então deve haver uma pronta resposta de cada ser humano. De fato que, por vezes, temos que ser, melhor dizendo, ágeis em responder e não ficar protelando e meio que paralisados. Aliás, como se diz na primeira leitura de hoje, aqueles homens que são citados hoje na primeira leitura, após a ascensão de Jesus aos céus, eles ficaram paralisados, olhando para o céu. Ainda bem que apareceram 2 homens de branco, podendo ser traduzidos como 2 anjos. E disseram para eles pararem de olhar para o céu e agora estarem sempre inseridos na missão religiosa, na missão evangelizadora que Jesus confiou aos seus apóstolos e à sua igreja. Dentro da prática da vida religiosa, então devemos ser mais rápidos e responder urgentemente aos apelos que Jesus faz constantemente a cada um de nós, religiosamente, como fizeram os apóstolos. Pois conforme a segunda leitura de hoje ainda, somente quando respondemos às aspirações de Deus em nossas vidas, então saberemos qual é o chamado que Jesus nos faz. Ora, quem quer ser discípulo de Jesus não pode nem deve permanecer a ficar somente a olhar para o céu numa passividade alienante, mas deve responder com pronta obediência de fé ao chamado de Jesus, assim como fizeram os apóstolos. E além do mais, todos os cristãos, todos nós devemos ir para o meio do mundo e continuar o projeto de Jesus. Sigamos então os exemplos dos apóstolos e Jesus sempre estará conosco até o fim dos tempos, como nós estamos vendo agora sendo descrito no Evangelho de hoje. Vamos lá, celebrando hoje a ascensão de Jesus Cristo aos céus, então tenhamos consciência de que Jesus, quando sobe aos céus, ele confia a continuidade de sua missão evangelizadora aos seus apóstolos, à sua igreja e a todos nós batizados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.